Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal Podcast. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje estamos aqui com a presença do professor Giovanni Camargo. Tudo bem, professor Giovanni? Boa noite, tudo bem, Augusto? Então, hoje viemos aqui com o professor Giovanni para falarmos aqui a respeito dos rituais jurídicos. É um campo de estudo, né? Um objeto de estudo do professor Giovanni. Mas antes de adentrarmos ao nosso tema, professor Giovanni, poderia se apresentar para os nossos ouvintes, por favor? Bom, boa noite a todos e todas. Antes de mais nada, não posso perder a oportunidade de agradecer o Augusto pelo convite de estar participando nesse podcast de altíssima qualidade, né? Eu já digo isso, ouvi alguns episódios antes, quando o Augusto me fez, né, o convite, já fui procurar, achei de muito bom gosto, né, discussões muito importantes, né, então agradeço o espaço de estar aqui falando para os seus ouvintes, né. Bom, meu nome é Giovanni Camargo, eu sou professor de Direito Penal na cidade de Paranaguá, que é uma cidade que fica no litoral do Paraná, há mais ou menos 6 anos, eu sou mestre e doutor em Sociologia. Embora a minha graduação seja no direito, as minhas pós-graduações foram todas pesquisando o direito a partir da sociologia, né? Sou especialista em criminologia também, pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal, né? E atualmente estou fazendo um pós-doutorado na área de sociologia política, pesquisando as extremas-direitas e as estratégias de proliferação de discursos e narrativas de extrema-direitas entre jovens na internet. Certo. Professor Giovanni, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença. E o tema que hoje vamos conversar, como falei, seriam os rituais jurídicos, que é um objeto de suas pesquisas, né? Foi objeto. Poderia também explicar como surgiu esse interesse a respeito desse tema? Qual é a relação, né, desse tema de pesquisa, principalmente com a nossa área penal? Poderia fazer essa apresentação também, por favor? Claro, eu acho isso de fundamental importância, né? Falar um pouco sobre como que nós, juristas, podemos nos utilizar de outras ciências, né, para pesquisar o direito, né? Então, eu fui para sociologia e fui ter, antes de ter um interesse na sociologia, eu tive um interesse na criminologia crítica, né? Porque quando eu entrei no curso de Direito, isso você talvez tenha ouvido, Augusto, e nossos ouvintes também em algum momento tenham ouvido isso, no curso de Direito, né, na graduação, é de que ali a gente só estava estudando a teoria. Para entender a prática, tinha que sair da faculdade, né? Então eu lembro o primeiro dia do meu professor de Direito Penal, ele falou isso: vou ensinar para vocês a prática, tá? Vou ensinar para vocês só a teoria. A prática vocês vão ter que aprender depois que vocês se formarem, quando vocês forem trabalhar, quando vocês fizerem estágio, né? E aquilo me deixava muito incomodado, sabe? Porque como assim a gente só vai estudar teoria, né? Como assim eu não vou entender nada da prática? Então, para que serve o professor, né? Para que serve a teoria do direito? Para que servem os livros? Né? Para que eu estou aqui em busca de um diploma, né? Então, se eu só vou aprender a teoria e isso não tem nada a ver com a prática, né? Isso aqui não tem importância nenhuma, né? Então, eu me sentia muito incomodado com isso e eu percebia que os meus colegas de turma, ao contrário, naturalizavam isso, né? Não, é isso aí mesmo, teoria, a prática é outra coisa. E eu me sentia incomodado com isso, né? E também já naquele momento, já era meio que perceptível para mim, eu ingressei no curso de Direito, se não me engano, em 2011, né? Eu percebi já naquele momento, assim, que existia uma certa distância entre aquilo que a sociedade esperava do Estado e aquilo que o Estado realmente oferecia para os cidadãos, né, para as pessoas, né? Então como o direito, né, ele se funda na pesquisa, né, no estudo, a disciplina de direito penal, ele é muito fundado no estudo abstrato e normatizador, né, quer dizer, e das normas abstratas do direito penal, eu comecei a entender que o funcionamento prático do sistema de justiça criminal, né, estudar o funcionamento prático não é a mesma coisa que estudar o direito penal, né? Então, a crítica do funcionamento do sistema de justiça criminal não é a mesma coisa que a crítica do direito penal, né? Então, eu fui procurar, em um primeiro momento, na criminologia,
isso pesquisas que falavam sobre como de fato funciona, né, que explicavam os mecanismos de funcionamento do sistema de justiça, né. Já era bastante perceptível, né, nas pesquisas que eu vinha olhando, que o preso no Brasil, ele tem um perfil muito claro, né? Ele tem um perfil muito claro, ele é da classe trabalhadora, quando não trabalha da classe trabalhadora, de grupos extremamente marginalizados, tá? São pessoas negras, né? Em comparação com a quantidade de pessoas brancas que ocupam um cargo de poder, né? Segundo pesquisas, apenas 2% de todos os promotores de justiça do Brasil são negros, né? Então, quer dizer, as instituições de poder que são levadas a cabo pelo sistema de justiça criminal, você não vê nenhum operador negro operando elas, né? Mas a clientela do sistema de justiça, quando nós olhamos para a clientela, né, que nós podemos observar, né, esse perfil racial, esse perfil de classe, de gênero, né, que é muito perceptível para esses tipos de pesquisa. Eu queria entender, então, os mecanismos que produziam isso, né, os mecanismos que mantêm isso, que a gente chama de racismo estrutural, né, e etc. Só que eu acabei ficando um pouco, assim, um pouco triste, não triste em certa medida, mas não me satisfazia aquilo que eu comecei a ler dentro dos autores de criminologia crítica do Brasil, né? Porque eu comecei a perceber que os autores da criminologia crítica faziam pouca pesquisa. Eram discussões teóricas muito interessantes, né? Sobretudo pesquisas de tradição marxista, né? Aquilo que se chama de criminologia crítica, seja aquela que vem lá do Rio de Janeiro, do Instituto do professor Nilo Batista, ou seja, a criminologia radical, que vem aqui de Curitiba, do professor Jurencino Santos, né? Eu achava que se fundamentava muito em discussões teóricas e marxistas e tinha pouca pesquisa, pouca ciência, né? E eu comecei a perceber que o campo da pesquisa, de fato, sobre o crime e a violência do Brasil era feita pelos sociólogos, né? Então, com o professor Cantes de Lima, no Rio de Janeiro, né? O pessoal da USP, o professor Marcos Alvarez, né? Enfim, comecei a perceber que eram cientistas sociais que estavam produzindo, de fato, pesquisa, né? Pesquisa empírica sobre o funcionamento prático do sistema de justiça criminal. É por isso que eu resolvi ir para a sociologia. Resolvi ir para a sociologia, porque, primeiro, né, eu tenho afirmado isso com bastante frequência, o pessoal do direito tem ficado chateado comigo, né? Mas é que eu costumo afirmar que o direito não é uma ciência, né? Ele não é uma ciência porque ele não consegue explicar como as coisas são, né? Ele explica como as coisas devem ser, né? Ele se fundamenta, inclusive, numa doutrina, né? Enquanto a ciência, a gente não está interessado em dizer como as coisas devem ser. A gente estuda a prática, né, com métodos objetivos para análise da realidade empírica, né? Como o direito não tem metodologia de análise de realidade empírica, né, e essas discussões ficam muito no campo normativo e abstrato da lei, é por isso que então eu comecei a me aproximar da sociologia para entender os métodos de pesquisa de funcionamento da sociedade, né? E aí eu acabei aderindo a metodologia da etnografia, né, que é observar o funcionamento prático, né, e aí, enfim, comecei a fazer o mestrado, depois fui para o doutorado, né, e até hoje eu acho que a sociologia é uma ferramenta, uma ciência muito importante, muito potente para quem estuda o direito, porque ela é capaz justamente de romper apenas com a filosofia do direito, né, quer dizer, a gente observar a realidade como ela funciona, tá? Acho que seria mais ou menos isso. E interessante os seus comentários, professor Giovanni, a respeito da questões que até comentamos aqui no nosso programa sobre o recorte, né, de classe e racial das pessoas que ocupam esses espaços de poder, né, sejam os julgadores ou os acusadores, né, que são os promotores, e também quem é a clientela desse sistema penal, né? Num programa recente que falamos sobre política de drogas e racismo, né, vimos que o número de pessoas negras encarceradas é muito maior, né, se comparado ao de pessoas brancas. Em contrapartida, como até o professor Akhenaton comentou nesse episódio passado, numa pesquisa que ele tem feito, né, justamente sobre o perfil dessas pessoas que ocupam esses cargos, né, de juiz e promotores,
Curiosamente, o número de pessoas de origem asiática, né, oriental, né, japonesa, principalmente, é um número muito grande, né, em números proporcionais, né, então realmente tem que ser estudado essas questões desse recorte de classe que tem tanto, né, nesses espaços de poder como da clientela do sistema penal, que sabemos que são pessoas negras, de baixa escolaridade, oriundas da classe trabalhadora, como o professor falou, ou também muito da reserva industrial do mercado, né, pessoas que não estão nem inseridas mesmo, né, no mercado de trabalho, né. E outra coisa também, um ponto interessante que o professor citou é o fato do direito não ser entendido como ciência, né, e eu também engrosso esse coro do professor Giovanni, porque, a meu ver, também o direito não é uma ciência, né? A explicação do professor Giovanni dispensa acréscimo aí, assina embaixo, mas eu digo, e que eu gosto de sempre repetir nos episódios, né? O direito, ele não é simplesmente um fruto da natureza, ele não surge assim da terra ou dos céus. Não, o direito, ele é fruto das relações de poder. Basicamente isso, fruto das relações de poder, é assim que vem o direito, é assim que vem o ordenamento jurídico, né? E outra coisa interessante também que o professor Giovanni citou, sobre essa questão também da nossa criminologia radical, que tem também uma forte influência marxista e teórica, né, como o professor citou, e por isso o professor também buscou fazer pesquisas mesmo, né, relacionadas a dados concretos, né, da nossa realidade. E assim, na minha humilde opinião, eu entendo que o seu método de pesquisa, né, o fato de pesquisar em si é muito mais marxista do que simplesmente estar na teoria, né, considerando que a lógica marxista está ligado ao materialismo histórico dialético, né? Então, entendo que, sim, tendo essa influência marxista, esse viés marxista, é importantíssimo também analisar esses dados a partir da realidade, né? E, professor Giovanni, e a partir dessas relações, esses rituais jurídicos, né, dos seus estudos, de forma mais concreta, assim, o que o senhor notou, né, o que eu poderia colocar aí para os nossos ouvintes que perceberam suas pesquisas, a partir, enfim, de audiências ou ritos em tribunais, o que poderia compartilhar com a gente a respeito de sua pesquisa em aspectos práticos? Sim, então, Augusto, como, né, então, só para fazer uma ligação que eu estava falando antes, né, então, como eu estava muito interessado em entender como, de fato, o sistema de justiça criminal funciona na prática, né, então, me desligando da discussão abstrata e normativa da lei, é que eu optei por um método, né, que ele é da antropologia, mas nós usamos nas ciências sociais como um todo, que é a etnografia, que é você entender o funcionamento, né, e a lógica de funcionamento de determinado grupo social a partir da observação direta. Então, né, na verdade, o método da observação direta, ele constitui o método de qualquer ciência, seja ela das ciências humanas ou das ciências biológicas, enfim, né, o que seria, imagine, né, o que seria da química se não fosse a observação direta, né, do comportamento dos micro-organismos, né, o que seria, enfim, da biologia, através, se não fosse a observação dos micro-organismos, enfim, do bioma, né? Que seria da geografia se não fosse a observação dos territórios, dos terrenos, né? Então, na verdade, a observação, ela é um método de análise de toda e qualquer ciência empírica, né? E da sociologia a gente faz a mesma coisa. Então, eu comecei a ir para frequentar audiências criminais, né, para observar na prática como é que funciona o negócio, né? E aí eu optei, né, quando comecei então a fazer a minha pesquisa de mestrado, eu estava muito interessado em entender o funcionamento, por exemplo, das audiências de custódia, né? Porque quando eu entrei no mestrado em 2016, foi justamente o ano de implementação obrigatória das audiências de custódia no Brasil, né? Elas funcionaram em 2015, né? Mas de forma obrigatória começou em 2016, que é justamente o ano que eu entro no mestrado.
né? Então, o que eu fiz? Eu falei assim, bom, para eu entender o funcionamento das audiências de custódia, né, eu preciso estar nessas audiências de custódia. Então, o que eu fiquei fazendo foi assistir todas as audiências de custódia que aconteceram aqui na minha cidade, em Paranaguá, né, no interior do Paraná, no litoral do Paraná, né, durante um ano. Então, toda a audiência de custódia estava lá, né, assistindo e vendo o juiz julgar, né, o promotor argumentar, a defesa também argumentar, enfim, a pessoa presa ali falando, e eu ficava observando isso e tentando identificar padrões, né, quer dizer, o que se repete, né, porque quando você começa a perceber que determinada prática se repete, né, porque existe uma lógica gerindo esse padrão de comportamento social, né? Então, assim, primeiro de tudo, né, a primeira coisa que eu comecei a observar antes de fazer a análise das audiências de custódia propriamente dentro das audiências, né, foi que existia um discurso, assim, contrário às audiências de custódia muito forte. Em tudo quanto é lugar que você procurava, assim, de promotores, manifestação de juízes, de delegados, todo mundo era contra a audiência de custódia. E eu lembro até na época saiu aqui no jornal local, foi matéria de capa, assim, né? O que você acha das audiências de custódia? E daí era uma entrevista que se fazia com pessoas na rua, né? Aí o jornal, não se sabe qual era a pergunta que fazia, porque só tinha o relato da pessoa, né? E daí todo mundo que era entrevistado sobre audiência de custódia, né? Você imagina, pessoas sem formação em direito, assim, né? Sem pessoas aleatórias na rua respondendo isso, né? Falou assim, não, eu acho que isso daí isso é um absurdo, porque só vai favorecer bandido, né? O cidadão de bem tá preso dentro de casa e o bandido tá fora, isso daí é um absurdo. Quer dizer, em todas as falas, né, dessa reportagem que foi feita com pessoas assim, aleatórias na rua, todo mundo falava que a audiência de custódia era uma forma de privilegiar bandidos em detrimento do cidadão de bem. Então, a implementar lá em 2016, sabe, Augusto, o discurso que se operava, que se fazia sobre a audiência de custódia, naquele momento que elas estavam surgindo, era um discurso que taxava as audiências de custódia como uma forma de privilegiar bandidos, né? Então, eu via, inclusive, essas duas palavras, né, bandidos e cidadão de bens, que depois eu vou entender como na verdade, uma fronteira moral, vou chamar disso, né? São identidades que são utilizadas para se afastar o outro, né, de você, eram questões que eram fundamentais nessa discussão da audiência de custódia. Então, como estava todo mundo falando mal disso, eu resolvi pesquisar para saber por que tanto se falava mal da audiência de custódia. Inclusive, naquela época, a Associação Paulista do Ministério Público ingressou o mandado de segurança, alegando que as audiências de custódia eram inconstitucionais, né? E aí isso foi julgado, né? Inclusive se julgou pela inépcia da inicial, né? Não teve nem o mérito analisado, né, essa ação da Associação Paulista do Ministério Público. E logo em seguida, né, eu lembro que a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil entrou com uma ADI, também alegando inconstitucionalidade, né, daquela resolução do CNJ de 2015 que regulamentava as audiências de custódia, e que daí o Supremo julgou, acabou negando, né, a argumentação da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Isso por quê, né? É porque já que naquela época se entendia que a audiência de custódia ela era uma nova prática, né? Ela só era nova na prática porque ela não existia ainda em 2015, mas desde 1992 já existia a Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, que já obrigava, né, que toda pessoa que era presa fosse entregue sem demora na frente de uma autoridade judicial, né? Na verdade, já existiu pelo menos, o pessoal fala mais da CAD, né? Mas também tinha o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né? A Convenção Europeia de Direitos Humanos. Quer dizer, além da CAD, já existiam outros tratados internacionais, né, do qual o Brasil se submetia, que obrigava que toda pessoa presa em flagrante fosse, na verdade nem se fala em flagrante, né? Pessoa presa fosse apresentada a uma autoridade judicial sem demora. Mas aqui no Brasil ainda não existia, quer dizer, então, a previsão legal, né, no campo do direito internacional, mas do direito constitucional e nacional não se tinha audiência de custódia, né? E aí o Supremo, na verdade, falava, olha, na verdade esse instituto não tem nada de novo,
né? Isso aí não tem nada de novo, porque já tem uma previsão desde os anos 90, desde a década de 90, né, que o Brasil passa a ser signatário da CAD, que obriga que exista alguma forma de apresentação da pessoa em audiência de custódia, né? E, enfim, e todas essas tentativas de declarar inconstitucionalidade naquele momento, e todas elas vinham com essa noção ainda, sabe, Augusto, de que era uma forma de privilegiar bandidos. Esse discurso, né, da separação do cidadão de bem e do bandido, ela marcou toda a discussão de implementação de audiências de custódia no Brasil. Então eu percebi, opa, tem alguma coisa aí que tem alguma lógica por trás disso, né? E aí, quando eu comecei também a pesquisar, a entrevistar os operadores de direito, né, e eu acabei conhecendo alguns juízes, né, que atuaram no projeto piloto das audiências de custódia, quer dizer, antes das audiências de custódia serem implementadas oficialmente, né, alguns juízes já faziam projetos pilotos, né, assim, um teste. E eu conversei com parte desses juízes aí do Brasil, e eles me falavam que, assim, que os juízes, quando se fazia reunião, né, dentro do judiciário, para se explicar para os juízes como que ia ser a técnica, né, como que seria a metodologia da audiência, qual que seria o rito, tal, eles queriam se convencer, o relato que os juízes que faziam as audiências, né, e que participaram, né, das palestras com o CNJ, o que eles me falam é que muitos juízes queriam se convencer de que aquilo dali não tinha sentido ser feito. Então ninguém queria audiência de custódia, essa que é a verdade, né? Foi uma decisão de cima para baixo do CNJ que desagradou muita gente, né? Associação de promotor de justiça, associação de delegado, né? Teve também algumas entidades do judiciário e até da advocacia, né? Que se manifestaram contra, inclusive, né? Das audiências de custódia e tal, tudo porque era uma forma de desacreditar do trabalho do sistema de justiça, né, e privilegiar bandidos e tal. Né? Então foi tentar entender por quê, né? E aí, bom, basicamente é porque a audiência de custódia, a primeira constatação que eu fiz, né, é que como a audiência de custódia ela vinha dentro justamente de uma política criminal que estava pensando, primeiro, em humanizar o sistema de justiça criminal, né, potencializando a decisão do juiz, que antes fazia uma decisão para averiguar, né, porque isso sempre foi feito, essa coisa do juiz analisar, seja a legalidade daquela prisão que foi realizada e a necessidade daquela prisão em flagrante ser convertida em uma prisão preventiva, né? Isso o juiz sempre fez, né? Só que antes das audiências de custódia era uma decisão estritamente cartorária, né? Porque o juiz ele fazia de dentro do seu gabinete, sem ver a pessoa, ele lia ali, né? Lia o auto de prisão em flagrante, como a gente sabe, sobretudo nos casos de tráfico de drogas, as únicas provas que existem são o auto de prisão em flagrante depois, né? Quer dizer, porque não tem investigação nenhuma, né? Então, na verdade, quase todos os inquéritos policiais são autos de prisão em flagrante que o delegado coloca uma capa de inquérito, mas de investigação não tem nada. Tá? Então, nesse primeiro momento que o juiz pegava o auto de prisão em flagrante para verificar a necessidade e a legalidade da prisão, como era feita uma coisa de dentro do gabinete, era algo muito cartorário, né? Então a audiência de custódia veio para colocar a pessoa na frente do juiz para que ela explique, né? E o juiz tenha mais elementos de verificar isso, seja a legalidade ou a necessidade. Quer dizer, é um negócio técnico, né? Que inclusive possibilita a decisão de juiz de uma forma muito mais profissional. Quer dizer, ele está sendo colocado na frente da pessoa, né? Ele está ouvindo o Ministério Público dizer porque aquela pessoa precisa ficar presa preventivamente, se for o caso, e ouvindo a defesa trazer os argumentos, né? Quer dizer, é uma coisa que moderniza, né? Porque traz a possibilidade dos agentes do sistema de justiça ali externalizarem por meio da oralidade, né, os seus argumentos, que é uma forma muito mais contundente do que você simplesmente escrever no papel. Tá? Então, quer dizer, a audiência de custódia não tem nada demais, porque na verdade ela veio para melhorar justamente a capacidade de juiz de julgar, né, a necessidade e a legalidade da prisão. Só que como ela veio, né, dentro justamente de uma segmentação de defesa de direitos humanos, porque a gente tem um problema muito grande, né, no Brasil de violência policial,
justamente pela falta de justiça de transição, depois a gente pode falar um pouquinho disso, tá? Então você começou, se achava justamente que era uma forma de você deslegitimar o trabalho da polícia, né, da pessoa chegar lá e acusar o policial de que foi vítima de crime, de mentir e tal, né? Mas a gente também tem que lembrar, Augusto, que 2016 é justamente um ano, do ponto de vista político, em que esse processo, vamos colocar assim, né, esse processo de endireitamento do Brasil, quer dizer, de você ter uma guinada à direita, em 2016 estava no auge, né? Quer dizer, você tinha milhões de pessoas indo para a rua com a roupa, com o uniforme, né, verde e amarelo da seleção de futebol, né, pedindo a queda da Dilma, né? Em 2016 você já tem o ex-presidente Jair Bolsonaro emergindo, né, dentro dessas coisas, tem o MBL puxando esses movimentos, né? Então, quer dizer, existia uma narrativa, a narrativa em 2016, sobretudo por conta da internet, né, e esses movimentos vêm para a rua, né, de direita, que botaram milhões de pessoas na rua para pedir o fim do governo Dilma, pedir o impeachment, etc., né, que a gente sabe muito bem que foi um golpe parlamentar, né? Enfim, tudo isso já estava muito radicalizado na internet. Então essa coisa do bandido bom é bandido morto, em 2016 ela estava bombando na internet. E a audiência de custódia chegou bem nesse momento, né? Então se via que existia, né, um pensamento mesmo assim, antiliberal, que se direcionava contra as audiências de custódia, simplesmente porque ela possibilitava, né, que você fizesse uma análise mais minuciosa, o que poderia levar à liberdade da pessoa que está sendo presa, inclusive a investigação de práticas de violência policial, né? Então, naquela época, a primeira coisa que eu constatei foi isso, né? Foi que elas eram objeto de muito ódio, as audiências de custódia. Ninguém queria fazer audiência de custódia. A única instituição que lutou foi a Defensoria Pública, né, que defendeu esse negócio das audiências com muito afinco, né, na época, mas que levou muita porrada para isso, né? Agora, não sei se você, Augusto, participa da audiência de custódia, qual que é a sua percepção sobre isso? Eu mesmo faço, né, frequentemente audiências de custódia, né, eventualmente eu participo de alguns plantões judiciários e como o professor citou, né, algo assim, geralmente muito tranquilo, assim, é uma audiência rápida, né, para justamente o juiz verificar se houve ali uma legalidade nessa prisão, né, e verificar se não houve ali algum tipo de abuso de autoridade, né, porque lembrando que o Estado também se submete à lei, né, então por isso que é muito importante ter esse tipo de audiência, o que é muito comum, né, puxando um pouco aí dos filmes, né, do cinema, das séries que a gente vê, é muito comum, né, quando um personagem é preso, né, a gente vê e fala, olha, amanhã você vai ser apresentado ao juiz. O professor já deve ter visto isso em algum filme, né, isso seria equiparado à nossa audiência de custódia, então realmente não tem nada demais, mas teve mesmo eu lembro um discurso muito contrário à audiência de custódia por parte de juízes mesmo. Eu já, a época que eu era assessor do tribunal, estava num evento em que vi uma juíza publicamente se manifestando contrária à audiência de custódia, e que também vimos muito em relação ao juiz das garantias, né? Vimos aí boa parte da imprensa, da sociedade criticando o Instituto do Juiz das Garantias como se fosse algo para, entre aspas, passar a mão na cabeça de bandido. Mas agora o questionamento que eu coloco a respeito da audiência de custódia, por exemplo, isso também vale para o juiz das garantias, em que sentido uma audiência de custódia poderia atrapalhar o trabalho da polícia? Em que sentido uma audiência de custódia poderia servir para passar a mão na cabeça de bandido? Eu não consigo enxergar isso, porque a audiência de custódia serve apenas para verificar se a prisão ocorreu conforme a legalidade e se houve ali ou não algum tipo de abuso de autoridade. Em princípio, é para isso que serve uma audiência de custódia. E outro questionamento também que eu coloco é que o sistema de justiça ele serve, vamos chamar assim, como um filtro institucional para separar as pessoas
culpadas por determinado delito e as pessoas que devem ser absolvidas por determinado delito, ou mesmo que culpada, né, que seja condenada de uma forma proporcional ao delito cometido, né? Então, volta à pergunta: em que medida uma audiência de custódia pode atrapalhar o trabalho da polícia ou algo relacionado à segurança pública? Eu não vejo isso. Por quê? Mais uma vez, colocando questionamento para o ouvinte, né? Ninguém está livre da persecução penal, justa ou injustamente. Todos nós, em algum momento da vida, estamos sujeitos a ser alvo, objetos da persecução penal. Ou nós, ou alguém da nossa família, ou do nosso meio social, algum ente querido nosso, certo? Justa ou injustamente. A pergunta que eu deixo, você que está ouvindo, você prefere que essa pessoa tenha o direito a uma audiência de custódia, por exemplo, ou um juiz das garantias, que seja, para que seja aplicada corretamente a lei, para que a lei não seja aplicada de uma forma abusiva, para que seja aplicado, como dizem, né, a finalidade da justiça institucional, vamos colocar assim, da justiça penal, é absolver os inocentes e condenar os culpados na medida da sua culpabilidade, certo? Então, assim, eu tenho certeza, quando estamos numa situação prática, e eu como advogado percebo isso, principalmente situações em que a pessoa está presa e é a família que vem me procurar no escritório, a mãe, o pai, eles estão desesperados. Então, esse tipo de pessoa que ela está nessa situação prática de ter o seu parente alvo de uma persecução penal, obviamente ele quer todos os seus direitos garantidos. E a audiência de custódia, e mais uma vez, o juiz das garantias, são institutos que servem justamente para essa aplicação, pelo menos uma tentativa, né, vamos dizer assim, de aplicação correta da lei, né? Eu digo isso mediante tantos absurdos que a gente vê na prática, né, no sistema de justiça criminal. Mas vem muito dessa propaganda, né, de acreditar que a lei serve para proteger bandido, e não é assim que funciona, né? Tendo ali, e eu falo como advogado, tendo ali uma boa investigação, feito ali corretamente, conforme devido ao processo penal, devido ao processo legal, tendo ali um conjunto probatório, é muito difícil absolver um cliente, seguindo o devido processo legal. E é aquilo que eu falo, e uma expressão que eu ouço muito, né? O melhor para um réu culpado é a violação do devido processo legal, né? Porque muitas vezes a gente consegue uma nulidade do processo justamente por uma violação de um direito e uma garantia fundamental. Então, assim, para o réu culpado, quanto mais for rigorosamente observado o devido processo legal, aí sim tem uma garantia de punição correta, conforme ali uma proporcionalidade, né, mediante essa conduta desse acusado. E sobre essas considerações, professor, gostaria de fazer algum comentário? Não, claro. Assim, sobre essa coisa ainda sobre de tanta resistência que existiu à implementação das audiências de custódia no Brasil, né? É porque, de fato, as audiências de custódia, elas vieram dentro de um contexto, né, de ativismo contra o encarceramento em massa do Brasil. Porque, de fato, acreditava-se que, rompendo a fronteira do papel, quer dizer, na medida em que o juiz é colocado na frente, né, olho no olho, né, quer dizer, ele tem o contato face a face com a pessoa presa, isso o possibilitaria de uma análise muito mais humanizada, muito mais pormenorizada, muito mais técnica do que dentro do seu gabinete, onde a distância, ela, de certa forma, tende justamente para a prisão, uma vez que ela vai ter que se ater somente aquilo que está no papel. E tendo ali, claro, se o juiz, né, se baseia em elementos já que estão só num papel, né, sem poder ter o contato face a face com a pessoa, né, quer dizer, ele já muito provavelmente estabelece critérios, né, pré-definidos do que vai ser preso, do que vai ser solto, né? Então, quer dizer, você mecaniza aplicação do juiz, né? Então, a audiência de custódia se veio dentro de uma bandeira de defesa de direitos humanos mesmo, né? Não apenas isso, mas porque também
a Comissão Nacional da Verdade, quando publicou seu relatório, ela falou, né, colocou, tá lá no seu relatório, que uma das sugestões era que o Brasil tivesse audiências de custódia, porque isso seria uma forma de impedir os desaparecimentos ilegais, né, quer dizer, aquelas práticas muito comuns, né, da ditadura, em que a polícia prendia a pessoa e, enfim, sumia com ela. Aí depois apareceu alguns dias depois, né? Então, já lá atrás, né, a Comissão Nacional da Verdade já existia, né, a indicação de que tivesse audiência de custódia como uma forma também de proteger o indivíduo, né, de qualquer prática ilegal do sistema de justiça. Né? Então, o sistema de justiça hoje, né, agora já partindo para essa questão policial, o sistema de justiça hoje, ele se fundamenta, né, quando a gente estudando, né, as decisões dos juízes, ele se fundamenta exclusivamente em crenças, em fé, né? E essa crença, ela é uma crença depositada na verdade policial, né, sobretudo dos crimes de tráfico de drogas, né, em que apenas a única testemunha, né, quando a pessoa é presa, a única testemunha que se tem nesses autos de prisão em flagrante é o próprio policial que executou a prisão, né? Então, normalmente ele fala assim, não, recebi uma denúncia anônima, né, de que tal pessoa era traficante, fui lá, abordei, ela estava com a droga, então ela é traficante, né? E você nunca tem a prova dessa denúncia anônima juntada ao processo, por exemplo, né? E ainda que tivesse a prova da denúncia anônima, você precisaria, no mínimo, fazer uma investigação, porque, enfim, quem presta denúncia anônima não tem compromisso nenhum com veracidade, né? Então você tem um problema aqui de prova mesmo, né? Então se deposita, sabe, Augusto, hoje o sistema de justiça criminal ele se deposita muito num conjunto de crenças que são depositadas na atividade policial, que não são só a fé pública, porque a fé pública é aquela crença em que o policial nunca vai mentir. Então o sistema de justiça criminal ele parte, né, do princípio que o policial não mente, né? Ele fala a verdade, quer dizer, ele tem fé pública, né? Além disso, existe uma crença de que ele, além de não mentir, ele sempre vai pautar a sua conduta na legalidade. Então se parte do princípio que o policial não tem por que infringir a lei, né? Então se parte do princípio que é legal a sua conduta, né? Também existe uma crença no saber policial, que se ele está falando que determinada pessoa é traficante, é porque ele tem experiência, ele tem tirocínio, tá? Então se vale como verdade, né? Então existe um conjunto de crenças hoje depositado na função policial, né, que acaba trazendo um problema de controle das polícias, né? Então hoje um dos principais problemas que a gente tem é de controle das ilegalidades praticadas pelas polícias, justamente porque falta controle, né? Agora, com a audiência de custódia, você poderia fazer uma análise muito mais pormenorizada, né? Analisando, só que o que a gente tem visto é que, na prática, as audiências de custódia não têm conseguido produzir aquele desencarceramento tal que nós esperávamos, né? Embora seja um instituto muito importante, né? Mas justamente porque a prática do sistema de justiça criminal continua sendo baseada nesse sistema de crenças, né? De que o policial tem a fé pública e etc, né? Então quer dizer que a acusação sempre vai atuar dentro da legalidade e que parte-se do princípio que aquele indivíduo que está ali, né, estigmatizado como bandido, né, provavelmente vai mentir. Então, acaba sendo, as audiências de custódia, né, elas não conseguiram, né, agora olhando para trás, né, não conseguiram produzir aquele desencarceramento que se esperava, né, porque a mentalidade continua a mesma, né, quer dizer, embora não se produza mais dentro do gabinete uma decisão que converte prisão preventiva, muitas vezes o juiz já chega na audiência já com a decisão tomada. Aí eu vi algumas audiências em que o promotor que chegava na audiência, já com a sua manifestação pronta, antes de ouvir a pessoa, esse cara era entendido como um bom profissional, porque já agilizou aquilo dali, porque a audiência vai terminar rápido, né, ninguém vai se preocupar muito com aquilo, né, também tem isso, né? Muita gente era contrária à audiência de custódia porque os operadores do sistema falavam, pô, mais trabalho para mim, né? Mais uma audiência, né? Então você também é visto como uma coisa meio chata, assim, né? Em vários momentos os operadores me colocavam isso, os promotores, os juízes que eu falei, né? Tipo, pô, não precisava, isso é inútil, né?
e tal. Então, às vezes, a gente tem um problema mesmo de produção da verdade, né, no processo penal, sabe, Augusto? Em que acaba gerando uma baixa ineficácia do controle das polícias. Né? O Ministério Público, que deveria fazer o controle externo da atividade policial, até hoje a gente não sabe o que é esse negócio de controle externo da atividade policial, né? Também tem isso, né? Porque não tá regulamentado, então ninguém sabe como é que se faz, né? Não se tem requisitos para se realizar, né? Enfim, é uma coisa muito aberta, muito subjetiva, então ninguém sabe o que é, né? Então, a mesma instituição, o Ministério Público, é encarregada, né, de fazer o controle externo da atividade policial, é a mesma instituição encarregada por fazer a acusação no processo criminal. Então você tem uma grande contradição, né, porque é a mesma instituição que deposita toda a fé no trabalho policial para funcionar, ou para botar em funcionamento, por exemplo, a política criminal de drogas, né, é a mesma instituição que, se desacreditada a palavra policial, não consegue acusar ninguém, não consegue condenar ninguém, porque é sempre baseado nessa fé pública, né, sobretudo nesses crimes de tráfico, né. Então a gente tem um grande problema que as audiências de custódia também não conseguiram resolver ainda, né, que é a baixa eficácia do controle da atividade policial e das prisões ilegais. Não, e eu, como advogado, falo situações em que a audiência de custódia muitas vezes é para forma, né? Porque o professor bem citou de decisões que convertem o flagrante em preventiva, que já vem do gabinete. Não foram poucas as audiências em que eu fiz, em que antes da audiência já tinha manifestação do Ministério Público para conversão em prisão preventiva, e antes de começar a audiência, já estava nos autos a decisão do magistrado, convertendo, primeiramente, validando o flagrante e convertendo esse flagrante em prisão preventiva, antes de começar a audiência de custódia, e muito menos, e ainda mais, antes de ouvir a manifestação da defesa pela concessão da liberdade, né? Ou pelo menos concessão ali da liberdade mediante alguma cautelar diversa da prisão, e mais, e muitas situações, e aqui deixo uma crítica também, de decretação de prisão preventiva, não com base na garantia do processo, né, atendendo os requisitos do artigo 312 do CPP, mas sim uma fixação da prisão preventiva com base na gravidade em abstrato do crime. Então, muitas situações em que, eventualmente, esse imputado, né, esse réu, vamos chamar assim, está preso preventivamente e na instrução, eventualmente, ele pode ser absolvido, ou, sendo condenado, pode ser aplicado ali, no impeder do caso, um regime semiaberto, por exemplo. Então, são situações bem complexas, assim, e eu concordo nesse sentido que a audiência de custódia é, sim, um avanço, né? Claro, sou um grande defensor, mas na prática eu também não vejo tanto um caminho assim, para o desencarceramento, né? Porque o Brasil prende bastante, mas prende muito mal. Quantas situações que acabamos aí, né, testemunhando que possivelmente a pessoa ela poderia responder ao processo em liberdade, aplicando uma cautelar diversa, ou mesmo na condenação, poderia ser aplicado ali um regime aberto, ou uma substituição de pena, né, por restritivo de direitos, né, principalmente situações envolvendo tráfico, e tem aquela discussão, né, que a gente fica, se é do artigo 28 como usuário, ou se aplica ali o tráfico privilegiado do 33, parágrafo 4º. Então, são muitas situações que, no caso concreto, a gente tem que discutir, né, e drogas é um problema, porque daí o juiz ali, pela quantidade de drogas, acaba, pela gravidade em abstrato, decretando uma preventiva. Ao fim de na instrução, aplica-se ali um tráfico privilegiado, e hoje já tem, né, entendimento simulado, que para tráfico privilegiado não cabe um regime fechado. E aí, esse período que a pessoa ficou presa cautelarmente, né, tinha essa necessidade? Ainda mais nesse estado de coisa inconstitucional que temos aqui no nosso sistema carcerário. Eu sou membro da Comissão de Vistoria do Conselho da Comunidade e eu sei de perto a situação aqui do nosso sistema, que é um horror, é a antessala do inferno, né? Então, assim, eu também concordo com o professor no sentido de que
Na prática, muitas vezes a gente não vê um caminho para o desencarceramento a partir da audiência de custódia, apesar de que continua defendendo esse instituto. E, professor Giovanni, estamos também caminhando para o final do nosso programa, né? Se também quiser fazer mais algum comentário, algum tema que não trouxemos aqui para o nosso episódio, ou também se quiser já trazer as suas considerações finais, fique à vontade, por favor. Bom, obrigado, Augusto, mais uma vez, vou agradecer, né, o convite de estar aqui falando com seus ouvintes, né, e assim como uma forma só de concluir, de fechar o programa, eu queria dizer assim, que para quem gosta de entender o direito, ou quem quer pesquisar o direito, eu acho que as audiências de custódia, elas são fundamentais a gente prestar atenção em como elas estão funcionando, porque elas nos revelam qual é a porta de entrada para dentro do sistema de justiça criminal, né? Quer dizer, ela é o grande porta de entrada. Quem ficar preso ali, né? A pessoa que fica preso, aquela informação que dali vai perdurar não só durante todo o processo, mas pro resto da vida, né? Vai trazer uma marca na vida dela ter ficado preso, né? Então, a audiência de custódia ela é muito importante para a gente entender como é que está acontecendo essas prisões, né? Agora, assim, muitos anos depois, né, da minha pesquisa, pelo que eu estou sabendo, né, e isso aconteceu depois da pandemia do Covid, é que todas as audiências de custódia, pelo menos a maioria que eu tenho visto, está sendo realizada por videoconferência. O que é muito triste, né? Porque as audiências de custódia, elas vieram mesmo para romper com a barreira do papel, né, colocando a pessoa presa no contato face a face com o juiz. Se ele tiver alguma lesão, ele vai mostrar na hora, né? E aí agora, na época, né, que queriam fazer audiência de custódia por vídeo, teve uma briga, né, a gente travou uma briga com isso, para não permitir, que não fosse permitido a audiência de custódia por vídeo, mas agora é uma prática que já se normalizou, assim, no Brasil todo, né? Então a gente acabou, né, a gente meio que viu as audiências de custódia meio perderem um pouco sua força por conta dessa coisa das videoaudiências, né? Eu não sei como é que tá sendo aí, Augusto, em Curitiba, tá sendo por vídeo, como é que tá? Aqui no Paraná, todas, assim, que eu presenciei por vídeo. Não vi nenhuma, assim, presencial. Pelo menos todos que eu participei, né? Tudo por vídeo. Seja aqui no Paraná, no litoral, interior do Paraná, tudo por vídeo. Essa era uma briga já há muito tempo, né? Para que não fosse permitido a audiência, porque a tortura não se mostra pela tela, né? Isso é verdade, né? Enfim, mas continuaremos aqui na luta, né, por um sistema de justiça mais humanizado. E outra questão a respeito de tortura, muitas situações em que o preso ele está ali ao lado do agente policial. Como é que ele vai... Sim. O juiz está em outra localidade, ou está em casa, tem outro local, né? Às vezes nem está na cidade, né? Porque está fazendo audiência por vídeo, é possível, né? E o preso tá ali, ou tá na delegacia, ou tá em algum tipo de carceragem, né? Enfim, com um agente policial ao lado dele. Como é que ele vai ser? E assim, muitas vezes até o advogado não tá presente, tá online também, né? Como é que ele vai se sentir seguro para mostrar algum tipo de agressão pro juiz? Será que ele tá com o agente policial ali? Que muitas vezes até cometeu essas agressões. Então é realmente uma crítica que deve ser feita e ser registrada aqui, né? Que em situações como essa, se houvesse realmente uma presença física ali do juiz, né, com a presença física do defensor, né, do promotor, audiência física mesmo, é claro, ali a pessoa se sentiria muito mais à vontade para mostrar essas marcas, né, de agressões e torturas, né? Sim, sim. Isso é uma coisa que está acontecendo, do que eu estou vendo com assistido da Defensoria Pública direto mesmo, de o policial que está na audiência é o mesmo que depois tá junto com ele lá na cadeia pública, né? Já aconteceu de eu ligar na cadeia pública e o cara falou, e o policial penal falou, não, era eu que estava lá na audiência, tal, né? Então, assim, é uma coisa muito séria isso que está acontecendo, né? Bom, pois bem, então acho que eu vou finalizar por aqui, Augusto. Aí qualquer questão que a gente queira conversar, eu estou aberto, né? Você, os seus ouvintes, depois deixa o contato aí, né?
para o pessoal entrar. Muito obrigado mais uma vez, meu caro. Parabéns pelo trabalho aqui realizado, podcast de excelente qualidade, né? A gente tem um montão de podcasts, né? E muito deles, infelizmente, né? Muito nessa coisa de teorias conspiratórias e fake news, né? Que não é o caso aqui do seu trabalho, que é um trabalho muito profissional e muito sério. Né? Então, parabéns aqui pelo trabalho realizado e, mais uma vez, agradeço os ouvintes. Eu que agradeço, professor Giovanni, pela presença, nos brindar com o seu conhecimento, com a sua pesquisa, com certeza engrandeceu muito aqui o conteúdo, né, a nossa grade, né, de episódios aqui do nosso podcast. Então, agradeço mais uma vez por ter participado, agradeço principalmente a você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza, se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando o conhecimento, né? Como o professor Giovanni citou, buscamos aqui trazer convidados com conteúdo, com qualidade, para que você, ouvinte, tenha acesso a realmente uma informação de qualidade, tá certo? Então, muito obrigado, esse foi mais um Conversa Criminal Podcast, até a próxima e um grande abraço a todos.